Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para fazer a leitura desse artigo aqui, sobre o direito natural de Léo Strauss. Vamos lá? A lei natural, que foi por muitos séculos a base do pensamento político ocidental predominante, é rejeitada em nosso tempo por quase todos os estudiosos da sociedade que não são católicos romanos. Ela é rejeitada principalmente por dois motivos diferentes. Cada um desses fundamentos corresponde a uma das duas escolas de pensamento que hoje predominam no Ocidente, ou seja, o positivismo e o historicismo. Segundo o positivismo, o conhecimento genuíno é o conhecimento científico e o conhecimento científico nunca pode validar juízos de valor, mas todas as declarações afirmando a lei natural são julgamentos de valor. De acordo com o historicismo, a ciência, isto é, a ciência moderna, é apenas uma forma histórica e contingente da compreensão do mundo pelo homem. Todas essas formas dependem de uma Weltanschauung específica. Não sei se é assim que expressa, viu, pessoal? Vai desculpando aí. Em cada Weltanschauung, categorias da compreensão teórica e os valores básicos são inseparáveis um do outro. Portanto, a separação de julgamentos factuais de julgamentos de valor é, em princípio, insustentável. Uma vez que toda noção de bem é direito pertencente a uma Weltanschauung específica, não pode haver uma lei natural que obrigue o homem como homem. Dada a preponderância do positivismo e do historicismo, o direito natural hoje não passa de um sujeito histórico. Por lei natural, entende-se uma lei que determina o que é certo e errado e que tem poder ou é válido por natureza, inerentemente, portanto, em todos os lugares e sempre. A lei natural é uma lei superior, mas nem toda lei superior é natural. Os famosos versos da Antígona, de Sófocles, em que os apelos da heroína da lei feita pelo homem para uma lei superior não apontam necessariamente para uma lei natural. Eles podem apontar para uma lei estabelecida pelos deuses ou que se pode chamar, na linguagem posterior, de uma lei divina positiva. A noção de lei natural pressupõe a noção de natureza, e a noção de natureza não é contemporânea ao pensamento humano. Portanto, não há ensino de lei natural, por exemplo, no Antigo Testamento. A natureza foi descoberta pelos gregos em contraste com a arte, o conhecimento que guia a fabricação de artefatos. E, acima de tudo, com o nomos, lei, costume, convenção, acordo, opinião autoritária. À luz do significado original de natureza, a noção de lei natural, nomos tes physios, é uma contradição em termos e não uma questão de curso. A questão principal diz respeito menos ao direito natural do que ao direito natural, ou seja, o que é certo ou justo por natureza. Tudo bem é convencional, de origem humana ou existe algum direito natural? A questão principal diz respeito menos ao direito natural do que ao direito natural, ou seja, o que é certo ou justo por natureza, tudo bem, é convencional, de origem humana ou existe algum direito natural? Essa questão foi levantada na suposição de que existem coisas que são boas por natureza: saúde, força, inteligência, coragem. O convencionalismo, a visão de que todo direito convencional derivou seu apoio, em primeiro lugar, da variedade de noções de justiça, uma variedade incompatível com a suposta uniformidade de um direito que é natural. No entanto, os convencionalistas não podiam negar que a justiça possui um núcleo universalmente reconhecido.
tanto que a injustiça deve recorrer a mentiras ou a mitos para se tornar publicamente defensável. A questão precisa dizer respeito, então, ao status desse direito que é universalmente reconhecido. Esse direito é apenas a condição da convivência de uma sociedade particular, ou seja, de uma sociedade constituída por pacto ou acordo, com esse direito derivando sua validade do pacto anterior. Ou existe uma justiça entre os homens como homens que não deriva de nenhum arranjo humano? Em outras palavras, a justiça é baseada apenas no cálculo da vantagem de viver junto, ou é uma escolha digna de ser escolhida por si mesma e, portanto, por natureza? As duas respostas possíveis foram dadas antes de Sócrates. Para nosso conhecimento do pensamento dos filósofos pré-socráticos, entretanto, dependemos inteiramente de fragmentos de seus escritos e de relatos de pensadores posteriores. O discípulo de Sócrates, Platão, é o primeiro filósofo cujos escritos propriamente ditos chegaram até nós. Embora não se possa dizer que Platão tenha apresentado um ensinamento da lei natural, não pode haver dúvida de que ele se opôs ao convencionalismo. Ele afirma que existe um direito natural, isso é, algo que é justo por natureza. O naturalmente justo ou correto é a ideia de justiça. A própria justiça, a justiça pura e simples, a justiça é definida como fazer o próprio negócio, ou melhor, fazer o próprio negócio de uma certa maneira, ou seja, bem. Um homem, ou melhor, sua alma, ou uma cidade, é justo se cada uma de suas partes faz bem o seu trabalho e, portanto, o todo é saudável. Uma alma ou uma cidade é justa se tem saúde ou está em ordem. A alma está em boa ordem se cada uma de suas três partes, razão, ânimo, desejo, adquiriu sua virtude ou perfeição específica e, em consequência disso, o indivíduo está bem ordenado em relação aos seus semelhantes e especialmente aos seus concidadãos. O indivíduo é bem ordenado para com seus concidadãos, se atribuir a cada um o que é intrinsecamente bom para ele e, portanto, o que é intrinsecamente bom para a cidade como um todo. Daí se segue que só o sábio ou o filósofo pode ser verdadeiramente justo. Existe uma ordem natural das virtudes e das outras coisas boas. Essa ordem natural é o padrão para a legislação. Pode-se, portanto, dizer que o direito natural, no sentido de Platão, é, em primeiro lugar, a ordem natural das virtudes como as perfeições naturais da alma humana, bem como a ordem natural das outras coisas por natureza boas. Mas atribuir a cada um o que é bom para ele por natureza é impossível nas sociedades como as que encontramos em qualquer lugar. Tal designação requer que os homens que sabem o que é bom para todos e cada um por natureza, os filósofos, sejam os governantes absolutos e que o comunismo absoluto, comunismo relativo à propriedade, mulheres e crianças, seja estabelecido entre aqueles cidadãos que dão à comunidade seu caráter. Também requer a igualdade dos sexos. Essa ordem é ordem política segundo a natureza, distinta e oposta à ordem convencional. Assim, o direito natural, no sentido de Platão, também determina o melhor regime no qual aqueles que são melhores por natureza e treinamento, os sábios, governam os imprudentes com poder absoluto, atribuindo a cada um deles o que é justo por natureza, ou seja, o que é por natureza bom para ele. A efetivação do melhor regime se mostra de fato impossível, ou pelo menos extremamente improvável. Apenas uma versão diluída daquela ordem política que corresponde estritamente ao direito natural pode ser esperada com razão. A instauração do melhor regime é obstruída, em última análise, pelo órgão único por natureza privado, ou totalmente incapaz de ser comum.
Consequentemente, a pura força corporal deve ser reconhecida como tendo um título natural para governar, um título realmente inferior ao derivado da sabedoria, mas não destruído por esta. A sociedade política exige a diluição do direito perfeito e exato do direito natural propriamente dito, do direito segundo o qual o sábio atribuiria a cada um o que merece segundo a sua virtude e, portanto, atribuiria coisas desiguais a pessoas desiguais. O princípio que rege a diluição é o consentimento, ou seja, o princípio democrático da igualdade simples, segundo o qual cada cidadão possui o mesmo título de governar que qualquer outro. O consentimento requer liberdade sob a lei. Liberdade aqui significa tanto a participação no governo político daqueles homens imprudentes que são capazes de adquirir virtude comum ou política, quanto a posse de propriedade privada. A lei nunca pode ser mais do que uma aproximação dos vereditos da sabedoria, mas é suficiente para delinear os requisitos da virtude comum ou política, bem como as regras de propriedade, casamento e semelhantes. Vamos dar uma pausa por aqui e retornaremos com a segunda parte no próximo bloco.